Olá, gente! A gente está aqui hoje para avançar mais um pouquinho nos nossos estudos referentes à geografia física, especificamente sobre a geografia física do que diz respeito ao território brasileiro. A gente já viu, vocês já assistiram outras aulas aqui, em que a gente discutiu um pouquinho de clima, falou sobre formação do relevo, falou sobre vegetação, dentre outros aspectos que formam a paisagem natural. Falamos tanto do geral quanto do Brasil. E a ideia hoje é a gente pegar esse conjunto de elementos que formam essa paisagem natural para analisar como eles em conjunto vão ser responsáveis pela formação de paisagens que vão se diferenciar no território brasileiro. Como assim, Maurício? Na verdade, o que acontece? O conjunto de elementos que fazem parte desse ambiente e dessa paisagem natural, eles têm relação entre eles. O relevo ele exerce influência no clima, o clima exerce influência sobre a vegetação exerce influência sobre a hidrografia, a vegetação exerce influência sobre o solo e por aí vai. São elementos que estão interligados. E essa interligação, de acordo com a posição em que esses elementos se encontram no espaço, ela vai ser responsável pela a combinação desses elementos, né, vai ser responsável pela formação de paisagens muito específicas. Aqui no Brasil, em 1970, um geógrafo muito importante na história da geografia nacional, chamado Aziz Absaber, propôs a divisão do território brasileiro, isso lá em 1970, em 6 paisagens naturais que nós chamamos de domínios morfoclimáticos do Brasil. Por que domínios morfoclimáticos? Porque são domínios caracterizados por morfologia. Morfologia é forma, forma é relevo. Lembrando que o relevo corresponde às formas da superfície terrestre. Então, relevo e clima. Por que só relevo e clima? Porque o clima ele vai ser determinante no tipo de formação vegetal e porque a morfologia vai ser um aspecto muito importante na definição das características da paisagem natural. Então, os domínios morfoclimáticos brasileiros, eles foram definidos a partir da combinação de características da vegetação, do clima, do relevo, do solo e da hidrografia. A partir dessa combinação, a gente tem esses 6 ambientes distintos aqui. Primeiro, o domínio amazônico, que a gente encontra principalmente ao longo da região norte do Brasil, as vastas áreas que estão em torno do rio Amazonas, uma região com uma hidrografia bastante densa, caracterizada pela presença principalmente de terras baixas, um clima equatorial e uma vegetação de floresta equatorial também. O domínio do cerrado, caracterizado pela presença de chapadões, que se estendem por grande parte da região central do Brasil, caracterizado por um clima tropical semiúmido e pela presença de uma espécie de savana adaptada a essa característica do clima semiúmido. O domínio de mares de morros. O domínio de mares de morros se estende por todo o litoral brasileiro, caracterizado por um relevo bastante irregular, formado por inúmeras serras, pela presença da Mata Atlântica, que se adapta bem às condições do clima tropical úmido que se estende ao longo desse litoral, principalmente no sudeste. O domínio da Caatinga, caracterizado por uma estação seca prolongada, é um clima seco, onde desenvolve-se uma vegetação adaptada à escassez de água, presente em áreas do sertão da região nordeste, do interior da região nordeste. O domínio das araucárias, aquele famoso pinho do Brasil, né? Aquela espécie de pinheiro que se desenvolve no sul do Brasil, em áreas de planalto. E, por último, as pradarias, que seriam aqueles campos que se encontram no extremo sul do Brasil,
aqueles campos caracterizados pela presença do domínio do clima subtropical, que é o tipo climático, que tem um inverno mais frio no Brasil e que, em função disso, a gente vai ter o desenvolvimento de uma vegetação mais rasteira. Nossa proposta é, a partir dessa caracterização geral, a gente analisar as características específicas e entender um pouquinho mais de cada um desses domínios morfoclimáticos que a gente tem no território brasileiro para poder desvendar essa geografia física de um território que, por sua extensão tão grande, né, o Brasil é comprido e largo, favoreceu a existência de diversas formações, tanto de relevo quanto formações vegetais, que vão se desenvolver em função da variedade climática que o território brasileiro tem. Então, vamos em frente para entender um pouquinho mais de cada um desses domínios.